Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Esse ataque sem precedente em Paris chocou o mundo e mobiliza manifestações de solidariedade, pesar e repulsa. Para a entrevista de hoje, o Jornal da Gazeta recebe o cientista político René Ozzi Cuquier, professor da ESPM de São Paulo. Obrigada, professor. Eu quero começar com a sua leitura nesse ataque de hoje contra uma revista que é tão conhecida exatamente pelo seu perfil, né, de sátira, de crítica. Bom, boa tarde, Maria Lídia. Primeiramente, acho que uma diferencial único desse ataque é o fato de você atacar a imprensa. Isso é muito grave, muito sério, porque nós estamos falando de um ataque a um dos alicerces da democracia, a liberdade de expressão. Não tolerar opiniões diferentes e partir para a instituição central democrática do Ocidente e desse aspecto da tolerância, que é parte da democracia. Então, ao atacar, esse ataque, ao cometer esse ato, você está dando um sinal claro de que você não aceita essa tolerância, você não entende isso. Isso é muito grave para os valores do Ocidente, para os valores democráticos e para que a imprensa continue fazendo o seu trabalho e caminhando no que ela deve fazer. Então, acho que esse é um diferencial. Um outro ponto importante é que não foi um ataque parecido com os últimos ataques que nós vimos por aí. Ultimamente, a gente tem visto ataques que a gente chama do lobo solitário, que são indivíduos agindo sozinho, muito mais motivados por ideologia e vontade de cometer alguma coisa sem saber bem o que vão fazer. O que nós vimos hoje foi algo coordenado, organizado e planejado. Estava muito claro a maneira como os terroristas conduziram a operação, as armas que eles portavam, a forma como eles se comportaram em todo aquilo. Estava evidente que foi planejado e provavelmente foram treinados em campos, talvez campos terroristas fora da França. Isso é ainda mais preocupante, porque aí traz um terceiro problema, que é a ideia dessa circulação de cidadãos europeus ou de outras partes do mundo indo para esses campos terroristas, sendo treinados e voltando aos seus países de origem. Agora, o senhor acha que esse atentado pode fortalecer aquela extrema-direita europeia que tem um perfil nitidamente xenófobo? Com certeza, essa discussão está crescendo já dentro da Europa. Esse não é um movimento só da França, mas um movimento europeu. Parte disso está acontecendo por causa da crise econômica, a crise de identidade que a União Europeia tem, a ideia de você criar um continente unificado com uma identidade supranacional acima das nações. Isso tem sido problemático para os europeus e a direita na Europa está ganhando espaço. Essa discussão já fazia parte, já era uma parte da discussão pública hoje na França. Com um atentado desse, com certeza, as discussões de imigração, de minoria, vão se tornar centrais na próxima campanha política e no debate social dentro da França. Agora, essa revista Charlie Hebdo fazia uma crítica muito agressiva, usava a sátira como uma arma para o protesto, naquilo que eles entendiam como as capas que foram divulgadas mostraram. E não apenas em relação a um líder religioso do Islã, mas também ao Vaticano, a próprias figuras políticas do universo francês. Com esse atentado, a sátira, entendida como essa arma da defesa de valores, a favor da liberdade de expressão, ela pode ficar intimidada, no seu entender? Ela não deveria. Mas pode acontecer, sim, porque as pessoas que estão fazendo isso, os profissionais, vão se sentir aterrorizados. E essa é a proposta do terror: amedrontar, trazer medo, mudar o comportamento de uma sociedade. Isso é muito perigoso porque vai nesse cerne da questão democrática, que é a liberdade de expressão. O jornalista tem que poder fazer o seu trabalho, o jornalista ou o cartunista tem que expressar
a sua comunicação da forma que ele quiser. O cidadão tem que ter a liberdade de expressão, é um valor da sociedade. Totalmente. Né? Não é só do nosso universo da comunicação. Né? Essa revista, ela contrariou todos os pedidos, inclusive do governo francês, para ela não publicar certas coisas. Não, eles levaram até o fim a ideia da liberdade de expressão, acreditavam nisso e, como você bem colocou, não era direcionado para o mundo islâmico ou muçulmano, mas sim uma coisa que estava mostrando... Era um instrumento de crítica. Essa semana mesmo, eles colocaram imagens ou fizeram desenhos sobre Jesus, questionando a existência ou não. Então, não é algo direcionado ao Islã, mas sim é uma forma de se expressar. E o Islã tem que aceitar isso como parte dos valores do Ocidente. Agora, a questão do terrorismo, né? A reação de repulsa foi tão grande. Nós estamos vendo, o jornal acabou de mostrar, o Jornal da Gazeta, a manifestação de solidariedade em todo o mundo, lá na França, em Paris, em especial, em outras cidades, nas redes sociais, Je suis Charlie, né? Oui. Nous sommes tous Charlie. Né? Então, e tudo isso aparecendo, somos todos, sim, todos, né? Charlie. Essa solidariedade, que é uma coisa que até aquece um pouco a alma diante de um horror desse, pode ser negativa em termos de estar correspondendo exatamente àquilo que o terrorismo quer, que é impressionar o mundo com essa ação tão inesperada e repulsiva? O terrorismo, ele ganha se ele conseguir deixar as pessoas amedrontadas. E esse é o propósito dele. Ele não quer destruir financeiramente, economicamente, matar. Ele só mata e destrói com um único objetivo, aterrorizar. Então, se as pessoas ficarem com medo, não se manifestarem mais, aí sim o terrorismo está ganhando. Eu acho que enquanto existe uma mobilização mundial para mostrar solidariedade, está ótimo. Claro que isso não pode escalar para demandas de violência ou de vingança ou algo desse gênero. Olho por olho. Se a gente não for por esse caminho, tudo bem, acho que manifestações de apoio algo que é muito essencial para o Ocidente e para a liberdade de expressão, é muito positivo, porque manda um recado claro que nós não estamos aterrorizados, essa violência sem sentido não vai mudar os nossos valores e o que nós acreditamos como democracias. A minha última questão, o fulcro que está aí desse fato é a vulnerabilidade da liberdade da expressão ou é a força da luta pela exigência do respeito à liberdade religiosa, na expressão da fé e nos valores que se tem quando se professa uma fé e se escolhe uma religião? O que é que de fato é aí o fulcro da questão? Acho que do ponto de vista da democracia, o que nós estamos falando é a liberdade de expressão, ela é mais importante do que a religião. A religião é uma questão privada, ela não está envolvida com a esfera pública, ela não pode estar envolvida com a esfera institucional do Estado, ela tem que estar separada. Então, a liberdade de expressão, ela está acima da religião dentro da estrutura democrática. Qualquer tipo de ofensa, o Maomé é sagrado para mim, ou isso é sagrado, eu não posso aceitar esse tipo de imagem, a resposta jamais pode ser a morte, a violência absurda e muito menos a censura. Não é por aí. Se alguém fala alguma coisa para nós que vai nos ofender, qual é a resposta? A gente pode falar, olha, não gostei disso, você pode até procurar meios legais para isso. Falar, olha, isso é agressivo, isso é preconceituoso, enfim, você vai achar mecanismos democráticos de lidar com aquilo. O que nós estamos vendo é uma intolerância aos valores mais nobres de tolerância que são os democráticos. Muito obrigada, professor. Obrigado, Uma boa Maria Lídia. noite. Boa noite. Gabriel.